nós temos expectativa, nós temos planos, projetos e sonhos dele, e os planos de Deus para nós se concretizarão em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor com uma salva de palmas nessa manhã. Glória a Deus. Quantos irmãos nos visitam hoje pela primeira vez? Levante a sua mão aí. Amém. Tem um irmão lá atrás. Temos 4 irmãos aqui da nossa CN de Piracicaba, é isso? Amém. Você pode celebrar a vida dos nossos irmãos. Sejam muito bem-vindos. O Senhor abençoe vocês. Deus abençoe nosso irmão ali atrás também. Deus abençoe a todos vocês que aqui estão. Já deu bom dia para o pessoal que está do seu lado? Fala bom dia, abençoado. E aproveitando que nós estamos de pé, gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 12. Vamos ler dos versículos 1 até o 5. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E o 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pode tomar o seu assento. Hoje eu acordei de manhã com esse texto de Gênesis capítulo 12 na minha mente. Ontem à noite eu falei para minha esposa que eu ia pregar sobre a coragem de ser um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira. E nos dias de hoje, nós precisamos muito de ter coragem. Coragem para fazer aquilo que nós temos que fazer. Coragem para enfrentar aquilo que nós precisamos enfrentar. Coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. E coragem também para aceitar aquilo que precisa ser aceito. Mas esse tema, ele acordou na minha mente hoje de manhã, assim que, um pouco antes do despertador tocar, com Deus falando assim: Anderine, o Espírito Santo falando no meu coração, lembra ao meu povo e à minha igreja que mudanças são necessárias. Mudanças na nossa vida, elas são necessárias para que nós possamos viver o propósito que Deus quer para nós. E eu me vi em 2002, quando eu estava em um grande dilema na minha vida sobre o que eu deveria fazer com a minha fé. E o Senhor me lembrou as crises de identidade que eu vivi em 2002, quando eu estava perto de me converter. E o Senhor, Ele me falou: Anderine, lembra lá em 2002, quando você estava em crise, porque você era um católico praticante, era muito fervoroso na fé, trabalhava nos encontros da igreja católica, e você não queria mudança? E quando você se viu diante de uma mudança necessária, porque, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lembra quando você preferia a morte, ao invés de mudar, ao invés de aceitar a mudança?
o Espírito Santo falou no meu coração, essa mudança é uma mudança que alguns dos meus filhos precisam tomar. Precisam sair da situação de mesmice, da situação de medo, da situação de inércia, para algo que eu vou fazer na vida deles diante de um aceite de mudança. Sabe, quando esse texto veio à minha memória, esse texto de Gênesis 12, e na conferência global que nós tivemos, quantos aqui estiveram na conferência global ou assistiram? Glória a Deus, foi um momento poderoso, em que nós estivemos profetizando, ou lançando, né, as sementes, como o pastor Júlio disse, que não são sementes, mas são videiras, oliveiras, são florestas para a próxima geração. Um dos preletores, inclusive, pregou sobre Abraão, motivo pelo qual Abraão foi chamado, que ele foi chamado, não por causa das qualidades, das características dele, mas porque ele tinha um legado para a próxima geração. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, o Senhor aparece a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio de teus parentes e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Algumas mudanças, irmãos, exigirão de você uma mudança geográfica ou uma mudança de comportamento, nem sempre uma mudança que você sabe o que esperar nessa mudança. Às vezes Deus ele vai te colocar em uma posição ou em uma situação ou em uma determinada obrigação de mudar, mas Ele não vai te explicar todos os caminhos. Quando Deus manda Abraão se mudar da parentela dele, sair do meio da terra do seu pai, do meio de Harã, Ele falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Algumas vezes Deus ele precisa que você dê o primeiro passo de fé em direção à mudança que Ele espera na sua vida. E as revelações, as bênçãos que Deus tem para você, Ele vai mostrando à medida que você vai se posicionando. À medida que você vai dando esse passo de fé, Deus ele vai abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Mas algumas vezes você precisa, e muitas vezes, você precisa dar o primeiro passo. Sabe, quando eu estava nesse processo de conversão, e ele começou, irmãos, através de uma crise. Uma crise na minha família. Eu tinha 15 anos, e minha mãe, ela acabou começando a ir para a igreja católica. Eu sou para a igreja evangélica. Eu sou de uma família católica muito fervorosa, que no Natal faz questão de estar na missa, né, no Ano Novo, faz questão de estar em todas as festividades, era participativa dos dons carismáticos, era participativa nos diversos ministérios, que agora eu esqueci o nome, como é que chama, na igreja católica. Mas eu estava muito imerso nessa minha fé. E uma vez minha mãe começou a se converteu, e eu resolvi sair de casa aos 15 anos. E minha mãe direto, ela virava para mim e falava assim: filho, vamos para a igreja comigo. E eu falava: eu nunca vou abandonar a minha igreja. Eu nunca vou abandonar a minha verdadeira fé, a fé verdadeira. E minha mãe continuava falando: filho, vem visitar a minha igreja, vem conhecer a igreja da mamãe. E eu falava: mãe, eu não vou abandonar a minha igreja. Eu vou permanecer aqui, igual o Bull Shrek, não saio daqui de jeito nenhum. E teve uma vez, eu passei 2 anos afastado da minha mãe, porque ela se converteu. E depois que eu me converti, irmão, já pulando um pouco, fazendo um parêntese, as irmãs que viam minha mãe no círculo de oração orando, né? Ela dizia que minha mãe não levava um lencinho, não, ela levava uma toalha gigante para ficar chorando por mim e pelos meus 2 irmãos, para nossa conversão. E eu cortei relações com a minha mãe durante quase 2 anos. Não apenas porque ela se converteu, mas porque minha mãe, irmãos, era da pá virada.
Minha mãe não batia na gente, não. Ela tentava fazer homicídio com a gente. A bichinha era boa de mão. O que eu não apanhei do meu pai, eu apanhei em dobro da minha mãe. Mas quando ela se converteu, eu fiquei irado com a minha mãe. Saímos de casa, eu e meus irmãos, fomos morar com o meu avô. Mas algo começou a acontecer. Nas poucas vezes que eu resolvia ou acreditava, né, que poderia visitar a minha mãe, mesmo sabendo que ia ser uma chateação, porque ela ia ficar me enchendo o saco sobre esse negócio de evangélico, de crente, né, de ser Bíblia, e agora ela estava tão diferente. Eu chegava, aí teve uma vez que eu furei com 16 anos, eu furei a orelha sem minha mãe saber. Né? E minha mãe, rapaz, se eu ainda morasse com a minha mãe, acho que ela arrancava minha orelha com metade da cabeça fora, quando eu fiz isso. E todas as vezes que eu chegava na minha mãe, eu tinha tanto medo dela, que eu tirava o brinco antes, saía da casa da minha mãe e botava. E eu sei que teve uma vez que eu até esqueci de tirar o brinco, meu amigo, eu cheguei tremendo na minha mãe quando ela me perguntou do brinco. Mas sabe qual foi a grande virada de chave nessa minha vida que me fez hoje estar aqui dizendo que vale a pena servir a Jesus, vale a pena mudar de geografia, vale a pena mudar de mentalidade, vale a pena dizer sim para o Senhor? Foi quando a minha mãe, ela disse assim, ela me ligou e falou assim: filho, vem aqui para casa. Eu falei: vou, mãe. Filho, por que você não vai na igreja? Eu falei: olha só, dona Regina, a próxima vez que você me convidar para ir para a sua igreja, a próxima vez que você falar para mim sobre essa sua religião, eu nunca mais olho na sua cara. Foi essa palavra que eu dei para minha mãe, desliguei o telefone na cara dela, depois eu até pedi perdão para ela por isso. Aí, nesse fim de semana que eu fui na casa dela, ela falou: filho, eu nunca mais vou te convidar para ir para a minha igreja, eu nunca mais vou te convidar para visitar a minha igreja ou ser crente, nunca mais vou bater boca. Mas uma coisa eu te peço: você tem uma Bíblia em casa? Falei: claro que eu tenho, eu sou cristão verdadeiro, não como você. Não falei isso, né? Falei: claro que eu tenho uma Bíblia. Mas na minha cabeça eu pensando: claro que eu tenho a verdadeira religião. E ela falou assim: eu só te peço uma coisa, leia a Bíblia. Mas antes de você ler a Bíblia, eu gostaria que você fizesse uma oração. Eu falei: qual oração? Ela falou: quando você for ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo te mostre qual é a verdade dele. Não a verdade da sua mãe, não a verdade do padre, não a verdade que você aprendeu, mas a verdade do Espírito Santo. E por isso eu digo, irmãos, algumas mudanças, elas exigem um posicionamento. Repita comigo: posicionamento. Para que Deus te dê a promessa que você foi chamado para viver, você precisa se posicionar. Ainda que você tenha resistência no caminho, ainda que o seu coração esteja endurecido para aquela mudança, você precisa se posicionar. E esse posicionamento, ele vem de uma disposição de alma, de encontrar o verdadeiro Deus, de encontrar o verdadeiro propósito, de encontrar o seu verdadeiro lugar. E eu falei: isso eu posso fazer. Porque eu tinha tanta certeza de que eu estava certo nas minhas convicções, de que eu tinha certeza de que se eu lesse a Bíblia, eu ia conseguir confrontar a minha mãe tão cheia de uma diferença que eu não conseguia explicar. E por mais que eu fosse resistente à mudança que a minha mãe viveu, eu via nitidamente, irmãos, o quanto ela era diferente. O quanto ela estava diferente. Aquela mulher que eu conhecia em 2000, ela não era a mesma que eu vi em 2001 e 2002. Eu vi uma mulher quebrantada, uma mulher diferente, que ela não vestia mais aquelas calças justas, mas ela vestia saias longas, vestia umas roupinhas de vovó, né, que eram as blusas até aqui na manga, e vivia de coque, deixou o cabelo crescer. Mas a verdadeira mudança que me impactou, mesmo que eu negasse, irmãos, é a mudança de estar no lugar a que você pertence. Quando você chega no lugar a que você foi chamado para estar, quando você chega no lugar que você foi chamado para estabelecer as suas tendas, você floresce, você cumpre o seu chamado e você dá frutos.
E eu vi minha mãe dando frutos, e por mais que eu negasse, eu queria aquela mudança para mim. E eu comecei a ler a Bíblia, e eu fazia exatamente o que minha mãe me mandou. Eu tinha até raiva disso, mas eu tinha tanta certeza de que Deus ia me mostrar a verdade de que eu estava certo e que minha mãe estava errada. Eu queria reconverter minha mãe. Que eu lia a Bíblia, antes eu dobrava o joelho e falava assim: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a verdade por trás da sua palavra. Não a verdade da minha mãe, não a verdade do padre. Eu repeti exatamente o que minha mãe falou. Irmãos, e para a honra e glória do Senhor, Deus honra quando nós nos posicionamos. Essa é uma palavra sobre posicionamento. Ei, posicione-se na sua mudança de perspectiva. Posicione-se, esteja aberto à mudança que o Senhor vai estabelecer ou vai realizar através do seu posicionamento. E todas as vezes que eu fazia essa oração e eu passei a ler a Bíblia, era uma Bíblia da capa marrom, acho que vocês, quem foi católico sabe, né? A maioria das Bíblias são marrons, das páginas amarelas. Parece aquelas, como é que chama? Lista telefônica. E sabe por que eles faziam isso, irmãos? Porque páginas amarelas na psicologia, né, ou no estudo, ele cansa. Então, as páginas, por mais que você pegue uma Bíblia novinha, católica, às vezes ela vem amarelada nas páginas. Para quê? Para que nós não tenhamos disposição em ler. E eu lia, irmãos, aquela Bíblia, e toda vez que eu abria um versículo, esse versículo me confrontava. Mudança de perspectiva, mudança geográfica, mudança de um cenário que você está estagnado, parado, para uma mudança que Deus quer de você para Ele te abençoar, vai gerar desconforto, vai gerar confronto, conflito, vai gerar uma insegurança, medo, sim. Mas saiba que você tem um Deus que caminha com você e que te ajuda no cumprimento da promessa dele. Nós dizemos aqui na Comunidade das Nações: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu que você vai para uma terra que mana leite e mel, você só precisa dar o primeiro passo, que Deus Ele vai te encaminhar nesse local. E eu lembro que quando eu abri a Bíblia, sempre vinha um versículo, irmãos, como por exemplo, Isaías 44, que fala contra os ídolos, o Salmo 115, e eu abri aleatoriamente, né? Eu não tinha muita noção de como ler a Bíblia. Eu abri em Jeremias 44, que também fala sobre a rainha dos céus, né? Sobre como nós não devemos adorar a rainha dos céus. E eu falava, uai, mas a rainha dos céus que eu conheço é uma, e aqui está dizendo que não pode adorar. Eu abri no Salmo 115, quando dizia, né, tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tornem-se semelhantes a Ele todos que a eles adoram. E aquilo me incomodava. Eu abri em Gênesis capítulo 20, quando falava do não ter os ídolos, e aquilo me incomodava profundamente, porque eu tentava ler a Bíblia para confrontar a minha mãe, que havia mudado de cenário, e eu não queria acompanhá-la. O que o jovem de 17 anos, underline, passou a fazer? Passou a ir à missa todos os dias. Irmãos, eu passei durante 2 meses, que foi o processo da minha conversão, indo na missa todos os dias. Eu saía da escola e dava 6 horas mais ou menos, a missa na Maria Imaculada lá no Guará era 7 horas da noite. Eu chegava lá, só tinha eu de jovem, e as beatinhas, né, as irmãzinhas, e o padre. Todo dia que terminava a missa, eu ia para o padre e falava, padre, eu acabei de ler esse versículo aqui, padre, e o senhor pregou outra coisa na missa. Irmãos, Deus, Ele nos encaminha quando nós temos a perspectiva de mudança. Porque era incrível, e era Deus incidência, não era incidência, coincidência. Todas as vezes que eu abria a Bíblia e me confrontava com algo que mudava a minha perspectiva, eu chegava na missa e eu via o padre falando ao contrário. E eu começava a
terminava a missa, eu ia para ele, quando ele me via, irmão, chegou no finalzinho, era um padre, ele nem era brasileiro, baixinho, eu não lembro o nome dele, que eu sou péssimo para nomes, mas toda vez que ele me via já no final, ele já torcia a cara e falava, o que vem esse jovem? Eu acho que ele já imaginava que eu estava me convertendo, irmãos. E ele virava para mim e falava assim, o que você quer agora, Anderani? Falava, padre, o senhor falou isso, isso e isso na homilia, mas a Bíblia está dizendo isso. E ele sapateava, e ele arrodeava, e não conseguia me explicar. E eu falava, não, está errado, Jesus. Alguma coisa está errado. Até um dia, irmãos, que eu fui confrontado novamente com a minha fé. E eu trouxe aqui, irmãos, tá vendo essas páginas amarelas aqui? E eu lembrei disso quando eu acordei. Foi um poema que eu escrevi, eu tinha 17 anos. Essa folha aqui é desde 2000, mais ou menos, 2002. E eu escrevi essa folha, irmãos, um mês antes de eu me converter. E por quê, irmãos? Eu estava vivendo uma crise de fé fenomenal. Eu sabia que a fé que eu tanto abracei por tantos anos, ela não me satisfazia mais no meu local de propósito, no meu local de promessa. Eu queria viver aquilo que minha mãe estava vivendo, aquela mudança, aquele milagre, aquela, sabe, irmão, aquela transformação, aquela metanoia. Eu negava isso veementemente. Se me perguntasse, eu falava, eu sou católico convicto, mas eu queria aquela mudança. Sabe, talvez Deus esteja falando com você, não a respeito de mudar de religião, mas mudar de mentalidade, mudar de perspectiva, aceitar dar um passo em direção ao propósito que você está vivendo. E eu lembro que eu conversava muito com duas amigas, as que me levaram para a igreja, minha esposa lembra, Alana e Tayana, gêmeas. Chegou um dia na sala que eu quase bati nelas, porque elas estavam falando sobre como nós não devemos adorar, e eu falava sobre Maria com uma defesa, né, irmãos, quase impensável. E eu conversava com outra amiga que também era do meu grupo católico, e eu falava, eu não queria mudar de religião, mas eu sei que eu preciso. Sabe, às vezes você não quer fazer uma mudança na sua vida, às vezes você não quer dar um passo, mas ele é necessário para que Deus ele te coloque onde você precisa estar. Talvez no seu casamento você não queira mudar de posicionamento em relação à sua esposa, você não queira mudar de posicionamento em relação ao seu ministério, mas entenda, mudanças são necessárias. E eu vou, vocês me permitem ler, irmãos, o poema? Eu não tinha muito jeito, mas foi um período em crise que eu acordava e dormia e eu chorava falando, eu não acredito que eu vou ter que mudar de religião e eu vou ter que negar toda a minha fé. Mas depois que eu escrevi esse poema, meu coração se aliviou e foi assim: como no momento gostaria que essa ignorância falida possuísse-me de ímpeto fervor, viver entretido com o escuro que dilata-me pupilas da salvação, por não saber quem representa a redenção. Buscar somente a luz do sol a pino e morrer sem conhecer corrupção, mas no fim estar bem com tudo e acordar de uma gostosa ilusão. Após todo o tempo que ganhei, perdendo todo o conhecimento que impõe, e não ter que conhecer essa política envolvida, para mim, mesmo assim, ser recompensado. Esse conflito de mentes abertas, comendo-se de insulto e rancor, querendo provar para si mesmos que toda sua busca não é vã. Sentir que tudo que preciso é não precisar sentir amor, mas mesmo assim viver desse desleixo. E antes que o engano me corrompesse, pegasse a minha não aceitação para viver somente como cristão. Esse foi o poema que eu escrevi no momento de crise. Obrigado. Eu vou entender essas palmas mais como um consolo, falando assim, tá bom. Mas eu me achava o máximo escrevendo esses poemas. E eu, irmãos, eu vivia em crise e eu falava, Senhor, eu preferia que o Senhor nunca tivesse me despertado os olhos para o quanto eu precisava mudar, viver uma metanoia, uma transformação. Mas entenda, irmãos, quando você aceita
o ide de Cristo, quando você aceita a mudança de perspectiva, você está abrindo as janelas da sua vida para viver o seu melhor momento com Deus. Sabe, portanto, nessa manhã, se você está estagnado, com medo de uma mudança, com medo de um posicionamento, eu digo para você: se Cristo comigo vai, eu não vou cantar essa parte, e não temerei. Sabe, irmãos, você tem que entender que se Cristo está contigo, Ele está dizendo sim e amém para mudanças que estão alinhadas com aquilo que você nasceu para ser. Se você nasceu para ser um bom marido, não tenha medo de mudar e de pedir perdão quando você estiver errado, quando você precisar de uma mudança de autoridade no seu lar. Quando você estiver, irmãos, pensando em abrir uma empresa, porque você sabe que você precisa de uma nova perspectiva, não tenha medo, confie que Deus estará contigo. O Senhor, Ele está dizendo: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, ela está condicionada à obediência. E a obediência, muitas vezes, requer mudança. Antes de você escolher o caminho que você vai percorrer nessa mudança, nessa jornada, nesse percurso que você está indo, escolha quem vai com você. Mais importante do que o caminho que você está indo, irmãos, mais importante do que a trajetória, é quem você escolhe para percorrer essa jornada com você. Tanto que o Senhor, Ele diz aqui em Gênesis: Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que haviam comprado em Harã. Eles saíram para a terra de Canaã, onde chegaram. Observe que Deus, Ele faz uma promessa para Abraão no caso. E Abraão, ele precisava sair do meio da parentela, ele precisava cumprir o seu propósito, ele precisava se mover em direção à sua promessa, porque havia um propósito para ele na mudança de estação, na mudança de local, na mudança geográfica, havia uma promessa de bênção para ele. Só que Abraão, ele resolve levar o seu sobrinho, que na verdade não tinha, o seu pai havia morrido, e ele leva o seu sobrinho com ele. Só que, irmãos, na sua jornada, às vezes você precisa abrir mão de alguns velhos conhecidos, de algumas velhas companhias que não combinam mais com o seu futuro. Por isso, é preciso ter cuidado com as pessoas que te influenciam. Há pessoas voltadas para soluções e há pessoas voltadas para problemas. Nessa sua mudança de estação, nessa sua jornada em direção à sua bênção, haverão pessoas do seu passado dizendo para você não seguir caminho, não seguir jornada e não avançar nesse propósito. Quando o jovem Underline estava prestes a aceitar Jesus, que foi uma vez que eu liguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero ir na sua igreja. Eu imagino que minha mãe passou o resto do dia chorando. E foi num domingo, e eu avisei para essa minha amiga, ela falou: Underline, não vai na igreja dos crentes. Se você for, você vai acabar se convertendo. Eu virei para ela e falei assim: Kênia, minha amiga, o nome dela é Kênia. Eu virei: Kênia, na verdade, eu estou indo porque eu já me converti. Eu só estou indo para dar esse passo de fé e aceitar Jesus, como minha mãe disse. Porque no meu coração a mudança começou quando eu entendi que eu precisava sair da minha zona de conforto. E quão difícil foi, irmãos, sair da minha zona de conforto. Quão difícil foi tirar o meu orgulho de 2 anos, falando eu nunca vou me converter. Quão difícil foi eu virar para minha mãe, ligar para ela e falar: mãe,
Que dia que é o culto na sua igreja? Porque eu preciso ir. Sabe, mudanças, elas exigem muitas vezes de nós um quebrantamento, um arrependimento, um constrangimento em direção àquilo que Deus nos moveu e nós resistimos muitas vezes. Talvez você tenha resistido durante muito tempo a uma mudança necessária que Deus quer na sua vida. E você lutou tanto, você resistiu tanto. E essa mudança, Deus está falando para você nessa manhã. É necessário que você quebre esse constrangimento, quebre o seu orgulho, tire a sua soberba e volte atrás. E eu virei para minha mãe e falei: mãe, eu vou na sua igreja. Terminou o culto, o pastor que estava pregando, ele fez o apelo e eu estava sentado lá atrás, irmãos. E o pastor perguntou: tem alguém para Jesus nessa noite? Alguns levantaram a mão que estavam na frente. Ele chamou à frente e eu estava lá atrás com a mão levantada para ele me chamar também. Quando ele falou para assim, não, já que não tem mais ninguém, vamos orar. Irmãos, eu senti um desespero tão grande de que eu não tinha sido chamado para mudar o meu propósito, para viver a minha nova vida, que lá de trás eu comecei a gritar: eu aqui, eu também quero Jesus. Sabe, algumas mudanças vão exigir de você um posicionamento ousado, corajoso, audaz, porque Deus está procurando os verdadeiros corajosos, os Davis, os Abrãos, sabe, irmãos, os Gideões, que não se deixam abater pelas circunstâncias, mas se movem corajosamente em direção ao seu propósito. E eu gritava e levantava a mão e falava: eu quero Jesus. E ele me levou à frente, orou. E no dia 28 de julho de 2002, eu tive a minha mudança geográfica. E Deus começou a me dar experiências. Durante 17 anos, eu vivi experiências muito poderosas com Deus, naquela igreja onde eu me converti. E eu devo muito a ela. E depois de um período de 17 anos, Deus exigiu de mim outra mudança, que foi vir para a comunidade das nações. E Deus, a cada mudança, irmãos, Ele tem para você uma promoção. Repita comigo: promoção. Se você não ficar resignado, estagnado, parado, e você aceitar algumas mudanças que são necessárias em direção ao seu propósito, Deus, Ele te dará promoções. Ele fará com que você cresça, que você se estabeleça, que as suas tendas sejam alargadas. E quando eu decidi vir para a comunidade das nações, eu já falei isso, eu vivi períodos de 17 anos na minha vida. Do nascimento até os 17, eu estava, né, na igreja católica. E dos 17 até os 34, 17 mais 17 dá 34, é isso? É isso mesmo. Até os 34 anos, eu estava na Assembleia de Deus. E foram períodos, os dois períodos, irmãos. Na igreja católica, eu tive experiências com Deus, e elas foram válidas. Sabe, irmãos, foi quando eu aprendi que eu precisava amar a Deus sobre todas as coisas, embora eu ainda amasse, né, às vezes idolatrasse uns e outros aí. Na Assembleia de Deus eu também tive muitas experiências com Deus. Foi quando eu estabeleci minha base teológica. Foi quando eu conheci a minha esposa. Foi quando eu tive os meus 2 filhos. Foi quando Deus me abençoou com a minha aprovação no exército e na PM. As duas fases, seja do 0 aos 17 anos, em que eu fui bem sucedido na escola, passei no vestibular, onde Deus me deu muitas coisas, mas ainda assim, irmãos, Deus, Ele quer de nós que nós avancemos, que nós não paremos, que nós não fiquemos estagnados. E eu lembro que quando eu decidi vir para a comunidade das nações, depois desse outro período de 17 anos, alguém virou para mim e falou assim: mas você vai para essa igreja é tão grande, essa é uma igreja, né, tão cheia de pessoas, você nunca vai se desenvolver lá, você vai demorar muito tempo para crescer, você vai demorar muito tempo para exercer, para ser conhecido, sabe, mas
Palavras, elas podem vir contra a sua decisão de mudança geográfica, mudança de posicionamento. Mas se você tem uma promessa, siga essa promessa, porque o Senhor diz: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. Entenda, nada do que eu estou falando aqui é por causa do underline, porque eu aprendi, ou na verdade eu relembrei na conferência global, que tudo é sobre Jesus. As mudanças que você precisa tomar na sua vida, por mais que elas impactem a sua vida financeira, a sua vida relacional, a sua vida amorosa, a sua vida profissional, entenda, você é apenas mais um que está sendo afetado por aquilo que Jesus quer fazer através de você. Não é sobre você, é sobre Jesus, é sobre a graça dele, é sobre o poder dele, é sobre a misericórdia dele, é sobre as gerações futuras, é sobre o seu futuro. E quando essa pessoa falou para mim que eu nunca ia me desenvolver, que eu ia demorar muito, eu falei: entenda uma coisa, eu não estou indo para ser conhecido, eu estou indo para servir a Deus da melhor forma que eu posso. E se eu precisar passar o resto da minha vida no banco como adorador, eu vou fazer isso com a maior intensidade do meu coração, porque eu sei que Deus está exigindo de mim que eu saia do meio da minha parentela para uma terra que Deus me mostraria. E essa pessoa perguntou para mim: mas como é lá nessa tal de Comunidade das Nações? Como é nessa igreja? Eu falei: olha, eu não faço a mínima ideia. Eu nunca fui nessa igreja. E eu não sei quantos ministérios tem, se é sistema de célula, se eles acreditam no Espírito Santo. Eu sei de uma coisa: o amor de Deus que eu vi através do meu irmão que me chamou para a Comunidade das Nações é o que Deus quer que eu viva na minha história. Deus, ele vai colocar pessoas no seu caminho para te mostrar ou para te ajudar nessa jornada. Portanto, não permaneça com pessoas que te atrasam, que te dizem que não vai dar certo. Não permaneça com pessoas que lançam palavras de desestímulo para você. Lance e se coloque em parceria com pessoas que te mostram o seu futuro. E eu tomei essa decisão, irmãos. E desde que eu cheguei na Comunidade das Nações, eu tenho vivido um novo tempo, um tempo de crescimento, um tempo de florescimento. E eu sei que Deus ainda tem muito mais para mim. Talvez nesses períodos de 17 anos que eu estou aqui na Comunidade das Nações, e eu espero passar mais 3 ou 4 temporadas de 17 anos, porque aqui eu encontrei o meu propósito, eu encontrei uma família a quem servir, uma família a quem eu posso e devo amar e que eu amo incondicionalmente, já que eu ainda não falei que eu amo vocês hoje. Mas eu quero dizer para você, a cada movimento certo que você faz, vai existir um levante. Pessoas dizendo que não vai dar certo, pessoas dizendo que não deveria ir. Eu imagino, irmãos, o irmão vivo de Abrão e o seu pai dizendo, não lembro se o pai de Abrão já tinha morrido quando ele saiu, mas dizendo: não, fica aqui em Harã, né? Aqui a terra é boa, você já tá desenvolvido. Algumas pessoas vão tentar tirar você da sua decisão de mudar, sabe? Mas se você não muda, irmãos, se você não muda para crescer, você muitas vezes vai murchar naquele lugar. Deus, ele espera de nós que nós demos um passo de fé, assim como Davi deu. Davi, ele estava no rebanho, foi alçado a morar no palácio, depois ele foi alçado a morar em cavernas, desertos, para depois ele voltar para o palácio. Existem momentos na sua vida em que você vai sair de uma situação de conforto, vai sair de uma situação de, estabilidade. E quando você começar a se movimentar,
as coisas vão parecer turbulentas, tenebrosas, vão parecer difíceis demais, e você vai dizer, por que eu fui sair daquele lugar? Tenha paciência, tenha calma. Deus está trabalhando a seu favor, e Ele vai abençoar você nessa jornada. O final será melhor do que o começo. Você pode acreditar nisso? O final da jornada será melhor do que o começo. E na jornada, o Senhor te dará refrigério, alegria, provisão, abundância, cuidado, livramento e resposta em nome de Jesus. É na jornada que o Senhor está te fortalecendo, te capacitando, te abençoando em nome de Jesus. Estou terminando. Eu amo vocês. E o Senhor, Ele diz, irmãos, quando você aceitar essa mudança, quando você aceitar se posicionar, quando você aceitar se colocar na direção que o Senhor espera de você, a palavra que Ele diz para você é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Lembra quando eu falei que as mudanças que você precisa tomar não são por você? Elas são para que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Deus está dizendo para você nessa manhã que se você aceitar, irmãos, a mudança de postura, a mudança de posicionamento, isso pode estar ligado, irmãos, a abandonar velhas práticas, abandonar velhos pensamentos, abandonar velhas posturas. O Senhor está dizendo que você vai ser alvo da bênção de Deus. A bênção de Deus vai te perseguir. A bênção de Deus, ela vai correr atrás de você. Você vai estar correndo e falando: não, bênção, eu não quero não. E a bênção vai ser mais rápida do que você. Vai te alcançar, vai te proteger e vai fazer com que você seja abençoador de outras vidas. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Se coloque de pé nessa manhã. Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Escolha quem vai com você nessa jornada. Escolha, irmãos, quem estará te acompanhando. Tenha sensibilidade para que você veja a mão de Deus sendo estabelecida sobre você. E nessa